Pela graça de Deus, estamos juntos mais uma vez. Nós estamos caminhando muito lentamente, meditando. Em 1 Coríntios capítulo 11, agora o apóstolo Paulo entra no assunto tão importante que é a Santa Ceia do Senhor. A Santa Ceia do Senhor. E Paulo nos diz o seguinte no versículo 23, porque eu recebi do Senhor o que também transmiti a vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão, deu graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois de ter comido o pão, ele pegou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Que coisa preciosa! Santa Ceia do Senhor é uma das celebrações mais importantes que nós fazemos na igreja, porque foi dada pelo próprio Senhor Jesus. Ele disse: fazei isto em memória de mim. E a maneira que ele nos ensina, eu gosto de pensar, em primeiro lugar, Paulo dizendo: porque eu recebi do Senhor o que também vos transmiti. Como é que Paulo recebeu do Senhor? Ele não participou da ceia lá com os demais apóstolos, né? Não foi naquele momento. Também não foi juntamente com os apóstolos no comecinho, porque Paulo se converteu depois, né? Depois de um tempo é que Paulo abriu o seu coração, teve aquele encontro maravilhoso com Jesus, né? E o seu coração foi aberto para receber a palavra. Mas Paulo teve alguns encontros especiais com Jesus. Várias vezes o Senhor Jesus se manifestou a ele, falando com ele, né? Não temas, Paulo, não temas, você vai. Jesus falava com ele. Eu acho isso tão precioso. E certamente Jesus deve ter falado alguma coisa para ele sobre a ceia, né? Porque é ele que diz isso, né? Certamente eu recebi do Senhor o que também transmiti a vocês. O Senhor Jesus, ou certamente poderia ser grande parte das informações dos demais apóstolos. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele pegou um pão. Presta bem atenção, que isso é tão lindo. Um pão comum, o pão que eles estavam comendo. Mas Jesus pegou aquele pão e deu graças. Ele orou, ele agradeceu ao Pai pelo pão. E depois daquele momento, ele entregou os seus discípulos. É como se ele estivesse dizendo: isso já não é mais pão comum. Isso agora é meu corpo, que é dado em favor de vocês. Irmãos, isso é forte demais. Não é pão comum. Muitas pessoas participam da ceia como se fosse uma comida normal, comum, brincando. Não, irmãos. Nós temos que ter tanta seriedade neste momento. Jesus disse: isto é meu corpo. Então, a partir daquele momento que nós oramos, que nós consagramos aquele pão, é como se ele se tornasse o corpo de Cristo. Você precisa entender isso, você precisa crer nisso. É como se ele se tornasse o corpo de Cristo. Você pode dizer: pastor, mas pão é pão. É verdade, irmãos. Pão é pão. Mas agora, depois da oração, você vai receber lembrando do sofrimento de Jesus, da vida de Jesus, daquilo que ele fez por mim e por você, lembrando-se de que ele se entregou, de que ele morreu por você. Isso que é tão importante, é tão importante. Então, não podemos banalizar a Santa Ceia do Senhor de forma nenhuma, de forma nenhuma. Depois ele diz assim, e ele tomou o cálice e entregou os seus discípulos também, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Não é mais vinho que está aqui, não é mais o fruto da videira que está aqui, não é mais o fruto da vide que está aqui, mas é meu sangue. O sangue que foi derramado e está sendo derramado em favor de vocês. Em favor de vocês. Bebam.
e façam isso em memória de mim. Todas as vezes que vocês comerem o pão, todas as vezes que vocês beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que venha, até que Ele venha, porque Ele virá. Aleluia, Ele virá, né? Eu gosto demais de pensar sobre isso, né? Eu vivo na certeza de que Ele virá. Eu vivo nesta fé de que meu Jesus virá, Ele virá outra vez. Ele vem, irmãos, vem breve, muito breve. Não sei se estarei aqui quando Ele vier, mas uma coisa eu sei, Ele virá, Ele virá. E eu, se não estiver aqui, estarei na glória, já estarei no céu, lá. Meu corpo pode estar em qualquer lugar por aí, mas eu estarei lá no céu, porque esta é uma promessa que Ele fez, né? Ele disse isso. Ele disse isso. E quando Ele voltar, irmãos, quando Ele voltar, aleluia, e nós voltaremos junto com Ele, aleluia, então Ele vai fazer algo glorioso. Ele vai chamar dos túmulos, aonde estiverem os corpos, e vai dar ordem para que eles ressuscitem. Aí sim vai haver um encontro do meu espírito, do meu corpo comigo mesmo de novo. E nós, tem coisas maravilhosas por aí. Mas vejam, é tão lindo pensar sobre isso. A ceia proclama também a volta do nosso Senhor Jesus. Ele virá, Ele virá. Creia nisso, viva nessa certeza, porque Ele virá. Amém? Oremos. Pai eterno e todo-poderoso, que privilégio estarmos juntos mais uma vez, meditar em Tua palavra, saber que o Senhor tem o melhor para nós. O Senhor nos amou tanto que deu o Seu Filho por nós, se entregou, e Jesus veio, e ele se entregou. Ninguém tomou a vida dele, ninguém o matou, mas Ele se entregou por cada um de nós, por mim, por esse meu irmão, essa minha irmã, e eu te agradeço por isso, eu te louvo por esse mistério maravilhoso da Santa Ceia. Eu te louvo, meu Pai, pela vida de cada irmão e irmã que está participando conosco nesta oração, nesse momento. Eu oro para que o Senhor estabeleça teu plano, teu propósito agora na vida deles. Eu oro, te agradeço, te louvo em nome do Senhor Jesus e para a tua glória. Amém, amém e amém. Que Deus abençoe muito sua vida, receba nosso abraço em nome do Senhor Jesus.